A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A primeira coisa que você precisa entender sobre isso é que existe uma lei. O mundo é regido por leis e a força da lei, seja ela qual for, até mesmo a lei da natureza, é mais poderosa do que nós. Então, a lei do Espírito é mesmo a lei de Deus. Deus é Espírito. Então, você precisa entender assim. Até que você, ou quem quer que seja, absolva da palavra. A palavra é Deus. Pedro disse, porque Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida. Pelas promessas, e pelas promessas, Deus, nos deu a natureza divina. Deus, nos chamou para participar, ou para sermos participantes da natureza e da virtude de Deus. Quando uma pessoa, quando eu, você, quem crê, medita na palavra e absorve da palavra a natureza de Deus, a natureza de Deus é maior, a força da natureza de Deus é maior do que a força de todas as demais leis, porque Deus está no comando. Então, eu tenho, você tem a natureza de Deus absorvida a partir da meditação, da compreensão da palavra de Deus. Então, neste caso, a lei de Deus anulou, paralisou a outra lei, que é a lei do pecado e da morte. Quando uma pessoa está operando na lei de Deus, ele tem o que a palavra de Deus diz. E o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, é paz, alegria, gozo e poder no Espírito. É o que está escrito em Romanos 14, verso 17. E o fruto do Espírito se encontra em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. É gozo, é poder no Espírito, é domínio próprio. Observe que isso não é resultante de um esforço humano. Não, é o resultado da pessoa estar operando na lei de Deus. Lei essa que foi absorvida pela meditação, pela compreensão, pelo elo, pelo contato. Porque quando uma pessoa está em contato com a palavra, é o que Jesus disse, é o pão vivo que desceu do céu. Então essa pessoa absorve a natureza de Deus, que é superior às outras leis, está operando na lei superior. Só para você ter uma ideia. Faraó e seus soldados era a maior potência, o maior poder da terra, o maior poder do universo. E eles entendiam sobre as leis naturais, as leis mentais, as leis da expansão humana. Então ele tinha total confiança e eles perseguiam o povo de Deus. Veja, o mar foi aberto, o oposto da lei natural. A água só desce, a água não se abre. Mas quando a lei de Deus, a lei da fé, a lei superior entrou em operação, por causa que aquele povo estava na aliança com Deus, o mar se abriu, o povo atravessou e o faraó foi atravessar, você sabe o resultado. Então veja só, para concluir, uma pessoa que ela tem a natureza natural, a natureza do erro, a natureza do pecado, e todos nós, até chegarmos diante de Deus e absorver do reino de Deus, todos nós estávamos com a natureza caída. Então nós somos, há uma força superior que nos obriga a errar, que nos obriga a fazer o errado, pensar errado e agir errado. Então o mal tem domínio, a força da enfermidade, a força de todo o erro. Tanto é que você continua lendo aqui em Romanos 8, a partir do verso 8, verso 4 em diante, que fala aqui, é natural, quando em você a sua natureza é feita do erro, do pecado, você vai inclinar para a morte. Não tem jeito, porque a lei é maior do que você. É um vento levando uma folhinha, a folhinha não tem defesa contra o vento forte. Você, quem quer que seja, não tem defesa contra o mal. Você atrai o mal e você é atraído pelo mal. Então é viver de ruína em ruína, de fracasso em fracasso, de mal a pior, porque você está debaixo da lei do pecado.
Mas quando você absorve da palavra, a sua compreensão entende, a sua mente se abre e você tem um contato com a palavra divina e você absorve a natureza divina, é o verbo se fazendo carne, porque também aqui é outra lei, todo o verbo se faz carne. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas assim, e o verbo se fez carne e habitou conosco, e vimos a sua glória. Com você também a mesma coisa, é aqui que o homem nasce de novo. Então, não há mistério, não há segredo. Você tem a palavra, é formado pela palavra de Deus, você é gerado pela palavra, então você está operando na lei do Espírito. Você não peca porque o pecado não tem domínio sobre você. Você está operando na lei superior. Então, até a tua presença no lugar já começa a desmontar o mal. Aonde o Espírito de Deus está operando, onde a lei de Deus está operando, ela automaticamente desmonta o mal. É o que aconteceu também no Egito, desmontou o Egito, as pragas começaram a acontecer para abater Faraó. Por quê? Porque era a lei do intelectual, a lei do natural, a lei... Ali Faraó era o ápice, era o maior, era o mais qualificado. Por isso era a maior potência. Mas quando a lei de Deus entrou em operação, a lei da vida entrou em operação... Faraó não suportou. As pragas começaram resultante, porque no ambiente em que é a lei de Deus que está operando, então Deus faz isso, deixa tudo difícil, complica tudo, desmonta tudo que é do mal e começa a coisa ficar favorável às coisas do bem, aos de Deus. Então, é isso que é o propósito, nós vamos implantar, onde eu estiver e formar discípulo, e aonde você estiver também com essa mesma fé, o ambiente vai ficar preparado para as bênçãos do Senhor, para a vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe lá seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo.